Epicteto nos lembra que a causa da preocupação e aflição reside na falta de domínio sobre aquilo que não está em nosso poder. É exatamente essa confusão sobre o que você pode e não pode controlar que rouba a sua paz mental todos os dias. Ela transforma a sua vida em um mar de ansiedade. Mas e se eu dissesse que você pode reverter esse quadro? E se você assumisse o leme da sua própria mente? Neste vídeo, vou te guiar por 11 lições estoicas poderosas e práticas. Elas anularão suas preocupações e finalmente farão você conquistar uma mente serena, inabalável e livre. Para selar este primeiro passo rumo à sua tranquilidade, desça agora e comente: Mente livre. A primeira lição para desarmar a ansiedade e construir a sua paz interior é entender e aplicar a distinção entre o controlável e o incontrolável. Essa é a fundação de todo o pensamento estoico. É a bússola que te guiará para fora do mar de preocupações. Muitos de nós vivemos como náufragos emocionais. Desperdiçamos energia vital tentando mudar aquilo que simplesmente não está sob o nosso comando. Isso inclui o tempo, as ações dos outros, o passado, os resultados futuros de esforços bem feitos ou até mesmo eventos naturais. A raiz da nossa aflição não está nos eventos em si. Ela está em nossa tentativa frustrada de controlá-los. Imagine que você está preso em um engarrafamento. Você pode xingar, buzinar, se desesperar, mas a fila de carros não vai andar mais rápido por isso. Sua única escolha racional é aceitar a situação. Foque no que pode controlar, sua respiração, a música que ouve, ou usar o tempo para organizar os pensamentos. A armadilha aqui é confundir a influência com o controle total. Podemos influenciar sim, mas nunca controlar totalmente. Ceder à frustração por aquilo que não controlamos é um convite aberto à angústia. Crates de Tebas, o filósofo cínico que inspirou os primeiros estoicos, certa vez observou: não há nada de terrível na vida, exceto o terrível em si. Ele nos lembra que o verdadeiro fardo não está nas circunstâncias, mas na nossa resistência inútil a elas. Prosseguindo em nossa jornada, a segunda lição nos convida a dominar o poder dos seus julgamentos. É aqui que a verdadeira batalha pela sua mente é travada e vencida. Não são os eventos que nos perturbam, é a forma como interpretamos e julgamos esses eventos. Uma perda, por exemplo, não é má em si, é a sua avaliação sobre ela que a torna boa ou má, trágica ou uma oportunidade. Pense em duas pessoas que recebem uma crítica construtiva no trabalho. Uma se sente devastada, enxerga como um ataque pessoal e sua autoestima é abalada. A outra, por sua vez, pode sentir um leve desconforto inicial, mas rapidamente analisa a crítica, extrai o aprendizado e a usa para melhorar. A diferença não está na crítica, mas no filtro mental que cada uma aplicou. A armadilha é acreditar que suas emoções são causadas diretamente pelo mundo exterior. Isso ignora o seu próprio papel de intermediário. Ao invés de reagir impulsivamente, temos a capacidade de pausar. Podemos questionar nosso julgamento e escolher uma resposta mais alinhada com a razão. Como nos ensina Musônio Rufo, se você examinar a vida dos homens mais de perto, verá que eles não se preocupam tanto com o mal real, mas com o que eles imaginam ser o mal. A mente sábia não nega a realidade. Ela recusa-se a ser escrava das avaliações superficiais. A terceira lição é uma técnica poderosa e contraintuitiva: a visualização negativa. Ou como os estoicos chamavam, a preparação para o pior. Não se trata de ser pessimista, é de se preparar mentalmente para os desafios e perdas que a vida inevitavelmente trará. Em vez de fugir da ideia de que algo ruim pode acontecer, você a convida para um breve momento de reflexão.
Imagine perder suas posses, sua saúde ou até mesmo pessoas queridas. Isso não é para invocar o mal. É para dessensibilizar a mente ao choque e, mais importante, para cultivar uma profunda gratidão pelo que você tem agora. Ao se visualizar sem o que considera essencial, você percebe quão preciosas são as coisas presentes. Por exemplo, antes de sair de casa, imagine por um instante que você pode perder seu carro. Quando você o encontra intacto, a gratidão e o aprecio por ele se renovam. A armadilha é transformar esse exercício em ruminação ansiosa. Nela, a imaginação do pior cenário não leva à apreciação, mas à fixação no medo. A chave é o propósito. É uma prática para a resiliência e a apreciação, não para o desespero. Sêneca nos aconselha: aquele que medita sobre a calamidade futura priva a calamidade presente de seu poder. Ao enfrentar os fantasmas do futuro em sua mente, você os desarma no presente. Para aprofundar sua tranquilidade, a quarta lição é abraçar a ação no presente. Nossas mentes são mestras em nos arrastar para o passado, com arrependimentos e questionamentos sobre o que poderia ter sido, ou nos lançar no futuro, com preocupações e expectativas. Mas a única realidade onde temos poder de agir, de mudar, de existir plenamente, é o agora. É neste instante que você respira, que você lê estas palavras, que você pode decidir algo. Quando você se encontra preocupado com um prazo de trabalho que se aproxima, por exemplo, sua mente pode divagar para o medo do fracasso, ou para a quantidade imensa de tarefas. Um estoico, no entanto, traria a atenção de volta para a única ação que pode ser feita neste exato momento: abrir o arquivo, escrever uma frase, pesquisar um dado. A preocupação se dissolve na ação focada. A armadilha é confundir estar presente com inatividade ou com uma busca hedonista superficial. Estar presente, para um estoico, significa engajar-se totalmente com a virtude daquele momento, seja ele desafiador ou prazeroso, sem se perder em devaneios. Marco Aurélio nos lembra com sabedoria: não deixe sua imaginação se assustar com a totalidade da sua vida. Preocupe-se apenas com cada passo, com a tarefa presente. Outra coisa que te rouba a paz é a dependência excessiva de fatores externos. Por isso, a quinta lição é cultivar a indiferença seletiva. No estoicismo, existem coisas preferíveis: saúde, riqueza, boa reputação, e não preferíveis: doença, pobreza, má reputação. Nenhuma delas, porém, é intrinsecamente boa ou má em termos morais. O único bem real é a virtude, sabedoria, coragem, justiça, temperança. E o único mal é o vício. Ao reconhecer isso, você se torna indiferente a essas coisas externas. Não permite que elas determinem sua felicidade ou seu caráter. Se você perder seu emprego, por exemplo, é natural que seja uma situação não preferível e cause dificuldades práticas. Mas para um estoico, essa perda não atinge sua capacidade de ser uma pessoa justa, corajosa ou íntegra. Sua essência moral permanece intacta. A armadilha é interpretar essa indiferença como apatia ou negligência. Pelo contrário, você deve buscar as coisas preferíveis com esforço, desde que isso não comprometa sua virtude. A diferença é que a perda dessas coisas não te destruirá. Como nos ensina Zenão de Sítio, o fundador da escola estoica, o bem supremo consiste em viver em harmonia com a natureza. E a natureza nos ensina que muitas coisas vêm e vão, mas nossa capacidade de agir virtuosamente é intrínseca. Se estivermos falando de perdas e desafios, a sexta lição que você deve absorver é o propósito da adversidade. A vida para os estoicos não é um caminho de flores, é um campo de treinamento. As dificuldades, os obstáculos, os reveses não são falhas do sistema.
não são sinais de que você está fazendo algo errado. São, na verdade, oportunidades forjadas para que você exercite e fortaleça suas virtudes. Um mestre estoico como Sêneca argumentava que o ferro se forja no fogo, o caráter na adversidade. Pense em um atleta que só treina em condições perfeitas. Ele nunca desenvolverá a resiliência e a força de quem enfrenta o vento, a chuva e a fadiga. Da mesma forma, um problema financeiro inesperado pode ser uma chance para você praticar a temperança com seus gastos, a paciência na busca por soluções e a resiliência emocional. É na hora do aperto que você descobre a sua verdadeira força interior. A armadilha comum é a vitimização, a crença de que você é um mero joguete do destino, ou a busca incessante por uma vida sem atritos. Lembre-se, o propósito não é sofrer, mas crescer através do sofrimento. Musônio Rufo, conhecido como o Sêneca romano, afirmou: a filosofia ensina não apenas a viver bem, mas também a viver sem preocupações e ansiedades, por meio da firmeza e do desapego. É na adversidade que essa firmeza é testada e aprimorada. Estamos a meio caminho de desvendar estas chaves mestras para uma mente tranquila. Lembre-se, a lição final selará a sua transformação. Ao abordarmos a vastidão das nossas preocupações, a sétima lição sugere uma mudança de perspectiva radical, a visão de cima. Imagine-se flutuando acima da sua cidade, depois acima do continente, depois acima do planeta. E, finalmente, contemplando a Terra como um pequeno ponto azul no vasto cosmo. As preocupações que pareciam gigantescas, como uma discussão trivial, um erro no trabalho ou uma fila no banco, de repente se tornam minúsculas, quase insignificantes. Este exercício, praticado por Marco Aurélio, serve para diminuir a importância do ego e das preocupações mundanas. Ele as coloca na devida proporção. Ele nos ajuda a ver que, em um universo tão vasto, a nossa existência é fugaz e que muitas das nossas aflições são criadas pela nossa própria mente. Você se preocupava intensamente com a aprovação de uma pessoa específica, por exemplo. Mas ao elevar sua perspectiva, percebe que essa pessoa, você e todos os seus dramas são apenas uma fração momentânea na tapeçaria do tempo e do espaço. A armadilha é cair na despersonalização ou na apatia. Usar essa perspectiva para fugir das responsabilidades. O objetivo é reduzir a ansiedade excessiva, não a ação consciente. Como o próprio Marco Aurélio nos ensinou em suas meditações, examine todas as coisas como se estivessem desaparecendo. Veja como a matéria está sendo transformada. Mudança constante, contínuo perecer. A oitava lição é um antídoto poderoso para a insatisfação e a preocupação com o que falta. A prática da gratidão diária. A mente humana tem uma tendência natural de focar no negativo e no que ainda não possui. Queremos o carro novo, a casa maior, o reconhecimento que ainda não veio. O estoicismo nos convida a inverter essa lógica. A felicidade não está na aquisição incessante, ela está na valorização do que já está presente em sua vida. Reserve um momento a cada dia para listar 3 coisas pelas quais você é genuinamente grato. Pode ser o calor do sol, uma xícara de café, a voz de um amigo ou simplesmente a capacidade de respirar. Ao invés de se lamentar por um atraso no transporte, por exemplo, você pode ser grato por ter um livro para ler ou por ter a oportunidade de praticar a paciência. A gratidão muda a lente pela qual você vê o mundo. Ela transforma a escassez percebida em abundância. A armadilha é transformar a gratidão em uma positividade tóxica. Negar problemas reais ou ignorar a necessidade de ação quando ela é cabível. A gratidão estoica não é cegueira, mas um foco consciente nas bênçãos.
Cleantes, sucessor de Zenão de Cítio, expressou um sentimento semelhante. Em seu hino a Zeus, ele fala da ordem do universo e da aceitação feliz de tudo o que dele provém. Ele nos ensina a agradecer a harmonia inerente à existência. Seguindo em frente, a 9ª lição nos desafia a um patamar mais elevado de aceitação: o amor ao destino. Não se trata apenas de aceitar passivamente o que acontece, é de amar os eventos, sejam eles quais forem, como se você os tivesse escolhido. Essa é a essência da resiliência estoica. Tudo o que ocorre no universo é parte de uma ordem maior e interconectada. Cada evento, mesmo os que parecem adversos, contém uma oportunidade para o crescimento ou para a prática da virtude. Se você planejou um piquenique e choveu, em vez de se irritar, você pode abraçar a mudança. Encontre uma atividade divertida em casa. De certa forma, ame a chuva que permitiu essa nova experiência. O amor ao destino é a antítese da vitimização. É a celebração da sua capacidade de se adaptar e encontrar o bem em qualquer circunstância. A armadilha é confundir o amor ao destino com inação. Amar o destino não significa não tentar mudar o que pode ser mudado. Significa aceitar a realidade de forma inabalável quando a mudança não é possível. Como disse o sábio Epicteto, não busque que os eventos aconteçam como você deseja. Deseje que eles aconteçam como realmente acontecem. Assim, sua vida fluirá bem. A 10ª lição nos afasta do foco exclusivo em nós mesmos para nos lembrar do nosso papel maior: o dever social e o serviço. O ser humano, para os estoicos, é um animal social por natureza. Nossa virtude não está completa se não for exercida em benefício da comunidade. Muitas vezes, nossas preocupações parecem intransponíveis quando estamos isolados. Ao voltarmos nossa atenção para os outros, oferecendo ajuda, conselho ou simplesmente uma escuta atenta, nossas próprias aflições tendem a diminuir em magnitude. Ajudar alguém em necessidade, seja um vizinho ou um colega, não é apenas um ato de bondade. É um exercício de virtude que nos conecta com algo maior do que nossos próprios problemas. Pense em como uma mente preocupada pode se sentir revigorada e com propósito ao engajar-se em trabalho voluntário. A armadilha é o altruísmo egoísta. Nela, o serviço é apenas uma forma de buscar validação ou de fugir dos próprios problemas sem realmente enfrentá-los. O serviço estoico é feito por dever e por uma compreensão de que somos partes de um todo. Hierocles, outro pensador estoico, utilizava a metáfora dos círculos concêntricos de preocupação, começando por nós mesmos, nossa família, amigos, comunidade e o mundo. Ele mostrava que nosso cuidado deve se estender progressivamente. Finalmente, a 11ª lição sela sua busca pela paz, a simplicidade e a autossuficiência. Vivemos em um mundo que constantemente nos empurra a querer mais, a ter mais, a ser mais, através de aquisições externas. Mas cada desejo material não realizado se torna uma fonte potencial de preocupação e insatisfação. A simplicidade, no sentido estoico, não é privação, mas libertação. É a compreensão de que a verdadeira riqueza não está na abundância de bens. Ela está na ausência de desejos desnecessários e na capacidade de se contentar com o que é suficiente. Quanto menos você precisa de coisas externas, menos você se preocupa com a possibilidade de perdê-las ou com a necessidade de adquiri-las. A autossuficiência não significa isolamento. É a força interior para depender da sua própria razão e virtude para a sua felicidade, e não das circunstâncias ou da aprovação alheia. Imagine alguém que se liberta do ciclo de consumo constante. Essa pessoa encontra alegria em um pôr do sol, em uma boa conversa ou no silêncio da sua própria mente.
Essa pessoa tem uma liberdade inatingível para quem busca incessantemente a próxima aquisição. A armadilha é confundir simplicidade com ascetismo extremo ou com julgamento alheio. É um caminho de desapego interno, não uma corrida para ser o mais despojado. O filósofo Cleantes, embora não de Crates, ecoou um sentimento similar. Ele disse: leva-me, ó Zeus, e tu, ó destino, para onde quer que vós tenhais me designado. Isso reflete a autossuficiência em aceitar a jornada, livre da necessidade de moldá-la a desejos superficiais. Pessoal, muito obrigado por me acompanharem até aqui nesta jornada de autodescoberta e paz. Se você encontrou valor nestas lições e deseja continuar a construir uma mente inabalável, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para receber todos os nossos conteúdos. E para selar seu compromisso com a serenidade, comente